Nosso estudo sobre Jung hoje é baseado em Nise da Silveira, que foi uma discípula sua, Carl Gustav Jung. Seu nascimento aconteceu no dia 26 de julho de 1875 em Keswick, Suíça. Seu pai, Paul Achilles Jung, pastor protestante. Com 4 anos, Jung foi para Clan Groningen, ao redor de Basileia. Em Basileia, Jung fez todos os seus estudos, inclusive medicina. Basileia, uma cidade que constituía um dos mais importantes centros culturais da Europa. Nietzsche deu cursos memoráveis na Universidade de Basileia de 1869 a 1879. O historiador Jacob Burckhardt ocupava uma cátedra nessa mesma universidade. O avô de Jung era médico, reformador da Faculdade de Medicina, era filho ilegítimo de Goethe. Em seu livro de memórias, Jung fez restrições ao pai. Via nele um homem estagnado, de condição medíocre. O pastor, seu pai, agarrava-se à fé, apoiava-se nos dogmas na Bíblia. Jung era bastante ligado à mãe, que tinha 2 personalidades. Uma, a esposa do pastor convencional, investida de autoridade, misteriosa, que por vezes até dava medo para Jung. Jung não teve fervor ligado ao protestantismo, mas eles iam todos os domingos à igreja. Ele tinha em Deus uma fascinação, impressionava-se muito com o sofrimento dos homens e dos animais. Pensava em Deus como uma força avassaladora que trazia bem-aventurança, mas também desespero e terror. Vinha-lhe o sentimento de que algo muito profundo o separava dos demais. Em 1900, Jung já era médico com 25 anos de idade. Ele foi para Zurique no dia 10 de dezembro de 1900, já com o cargo de segundo assistente do Hospital de Burgosli, de Zurique. Lá havia atividades científicas sob a direção de Eugen Breuer, um dos maiores psiquiatras de todos os tempos. A carreira de Jung nesse hospital foi das mais brilhantes. Em 1902, passava primeiro assistente e defendia sua tese de doutoramento. O nome de sua tese era Psicologia e Patologia dos Fenômenos Ditos Ocultos. Tudo de um caso de uma jovem espírita médium. Jung, em 1902, interpreta os numerosos espíritos manifestados como personificações de aspectos diferentes e até opostos da própria médium. Ele classifica-os em 2 grupos. Primeiro, tipo grave religioso. Segundo, tipo alegre, libertino. Ela se sonha num estado superior que ultrapassa os extremos que a dilaceram. O espírito Ivenes
de categoria mais alta encarna sua segunda personalidade em processo de desenvolvimento. Em 1905, Jung assume no hospital o cargo designado Oberarzt. E assim ele vai progredindo em sua carreira, passando no mesmo ano para o estágio designado Privatdozent. E seus cursos entram num estado crescente de progresso e de desenvolvimento. Ele trabalhou nesse hospital incansavelmente com Bleuler e como pesquisador original. Marcaram a época suas experiências sobre associações verbais. Primeiro, esclarecimento do método de explanação, que foi explanação espontânea, que foi fabuloso. Trabalhou com a parte de pesquisas de esquizofrênicos, conceituação de complexos afetivos e o conceito sobre complexo, juntamente com técnicas para detectá-lo. Jung, profundo estudioso. Caloroso, humano. Essa foi a primeira contribuição de Jung à psicologia moderna. Em 1906, Jung publicou os estudos sobre associações, a psicologia da demência precoce. De 1907 a 1908, ele escreveu o conteúdo das psicoses. Falou sobre complexo, estudou sobre isso, e a palavra complexo, com sua significação psicológica, foi introduzida por Jung. Ouve-se dizer complexo de mãe, complexo de superioridade, complexo de inferioridade. O complexo nos possui. O complexo interfere na vida consciente e leva-nos a cometer lapsos, gafes, perturba a memória da pessoa, envolve-nos em situações contraditórias. O complexo arquiteta sonhos e sintomas neuróticos. Com ele perdemos a ilusão de que somos senhores absolutos em nossa própria casa. Os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de afetividade. Primariamente, compõe-se de um núcleo possuidor de intensa carga afetiva. Secundariamente, estabelece-se associações com outros elementos afins. Afeto comum a seus elementos. Formam-se assim verdadeiras unidades vivas, capazes de existir de forma autônoma. Segundo, a força de sua carga energética, o complexo torna-se um ímã para todo fenômeno psíquico que ocorre ao alcance de seu campo de atração. Certos complexos repousam nas profundezas do inconsciente e mal se fazem notar.
Outros complexos agem como verdadeiros perturbadores da economia, um caminho até o consciente, mas, no entanto, resistem e deixam-se assimilar e permanecem mais ou menos independentes. Dos complexos depende o mal ou o bem-estar da vida do indivíduo. Eles podem ser comparados, segundo Jung, a infecções ou tumores malignos que se desenvolvem sem qualquer intervenção da consciência. Como demônios soltos, infernizam a vida no lar, no trabalho. É importante saber que na psicologia junguiana, que os complexos não são elementos patológicos. Eles significam que existe algo conflitivo e inassimilado, talvez um obstáculo, mas também pode ser um estímulo para maiores esforços. Assim, os complexos podem vir a ser uma abertura para novas possibilidades de realização. Portanto, eles também têm uma função positiva. Importante gravar esse detalhe. Os complexos tornam-se patológicos quando sugam para si quantidades excessivas de energia psíquica. Nos tratamentos neuróticos, trazer os complexos à consciência só no plano intelectual não modificará sua influência nociva. Para a cura é necessário que os afetos contidos neles exteriorizem através de descargas emocionais. Os primitivos usavam danças e cantos repetitivos até que a purgação mental fosse feita. Importante os estudos sobre Jung. Além do material a ser estudado, a análise de sonhos, o livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que é importantíssimo, os vídeos que falam sobre Jung e também o trabalho da mandala terapia, pois Jung, ele todos os dias desenhava a sua mandala e fazia análise dela. Quando estudamos e buscamos a meditação e buscamos a autoobservação, nós entramos num estágio de grande evolução em toda a nossa existência. Namastê.